verdade. Eu sempre tenho alguém na minha família. Ninguém me xinga. Mas nada aconteceu. Ele foi por tudo. Ele foi salvo. Graças a Deus. Mas o fruto, o resultado, aquilo para o qual ele foi criado por Deus, não aconteceu. Ele teve amostras grátis. O que de verdade era a vontade de Deus. Isso moveu o meu coração e eu começo a olhar para pessoas que receberam há muito tempo Deus falar: vou fazer, vou realizar, vou te usar, vou te levantar, você vai ser, você vai chegar. E essas pessoas, nós temos visto isso. Quantas pessoas eu conheço que, caramba, começamos juntos com uma maratona, aquela multidão. Poucos foram os que chegaram a algum lugar. A grande maioria se perdeu pelo caminho. E os que restaram, muitos estão aqui. Pessoas que deviam ser capitão de 1000 e ainda estão como capitão de 10. Pessoas cujo chamado, dom, talento, a unção davam para ser líder de multidão, mas hoje ainda estão labutando com algumas poucas dezenas. Gente, tem unção e autoridade na boca para repreender demônios e cadeias, mas estão lidando ainda com pandemias de pecado. Isso nos leva a fazer assim. Isso nos move a que no nosso entendimento, muitos não estão produzindo os frutos que deveriam. Por quê? Porque não entenderam. Ainda não se encontraram em Deus. Salvos são, mas ainda não estou deixando. Está difícil. Deus, tenha compaixão de mim, por favor. Não. Dá o chão, tá? Não tem outra pessoa para fazer isso. Eu quero fazer. Eu não posso fazer isso agora. Eu vou falar aqui. Mas você precisa entender algumas coisas. É isso que a gente tem que fazer. Abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós vamos quebrar alguns paradigmas aqui nessa noite. Primeiro, muitos de vocês se culpam por não ser alguma coisa em Deus. Estão há muito tempo se achando um zero à esquerda. Mas fulano é isso, Beltrano é aquilo. Mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. Mas você não entende. A primeira coisa que você tem que aprender é o que é a obra de Deus. A primeira coisa que você precisa saber: o que é a obra de Deus? Obra de Deus é o quê? É ser diácono na igreja? Obra de Deus é o quê? É fazer algum trabalho no meio dos músicos? Obra de Deus é o quê? É ser pastor? É ser algum oficial da igreja? É ensinar? É pregar? É orar as
Para quê? A terra ela se forma aí? Vazia. E o Espírito de Deus, não é o Espírito do homem, não é qualquer outro Espírito, é o Espírito de Deus. Se movia sobre a face das águas. Para quê? Para a finalidade. Qual é a finalidade do Espírito Santo estar se movendo aí sobre a face das águas? Vida, criação. Hã? Criação, vida. É dito no verso 1 que no princípio que eu disse já terra. E aí, na sequência, é dito que a terra está sem forma aí? Vazia. Sem forma e vazia. Sem forma e vazia, esse binômio aí simboliza, quer dizer, resume, caos. Não é isso? Sem forma e vazia, bagunçado. E aí o Espírito Santo está ali. Ele está ali fazendo o quê? Ele está na expectativa, pronto para, latente, aguardando. Agora para deixar isso aqui. Talvez não estou sentindo. O Espírito Santo está lá na criação, sobre as águas. Tudo está no caos. E ele está ali. Se movendo. Até que o que acontece? Disse. Opa, para. Não importa quem disse. Vamos tirar a palavra inteira dessa história. Disse. Houve uma palavra. Voz. Ok? E aí o Espírito vai, pega aquela palavra aí, dá vida a ela. Isso, diga para quem está falando, é isso. É isso. Que Deus quer de você. Deus quer você. Entendeu? Chamar a existência. Está bem? Está quente, está Gente, a obra de Deus não se limita a essas paredes aqui. Esse é o grande erro da igreja odierna. Lamentavelmente, nós vemos como isso é uma visão errada, tacanha, mesquinha. Obra de Deus é dentro da igreja. Não! A igreja é só um detalhe dentro da obra de Deus. O que é a obra de Deus? Nós acabamos de ler agora. A obra de Deus é trazer ordem ao caos. Isso é a obra de Deus. Mas você marca como ele falou ontem, está melhor? Eu vou entrar. Ele falou uma palavra ontem que muitos ficaram assim. Queridos, aquela mulher fez a obra de Deus. Que a obra de Deus não é você botar estofado na cabeça da igreja, não. Não. A obra de Deus é você trazer ordem ao caos lá fora, onde os pecadores estão. Você tem que ser um objeto de transformação do mundo. Jesus falou que nós somos luz. Diga para quem não, você é luz. Você é luz. E sal. E sal. Mano, só precisa dessa luz aqui, sabe por quê? Porque se apagar fica tudo escuro. Mas se tivesse de dia e aqui fosse aberto, não tivesse essa laje, eu não precisava dessa luz. Seria o sol. A luz só é necessária no lugar onde há trevas. Não. Ser luz
Acabou de sair. Paulo, por favor. Eu lenço dentro do carro. Lenço? Irmãos, você funciona como obra de Deus quando você luta. Você dá ordem ao caos que está à tua volta. Aí você é luz e é sal. Tem um monte de gente se estragando na tua rua. Crack, prostituição, droga, palavrões, vida forte. E aí você vai chegar e conversar. Mostrar Jesus. Trazer para Deus. Um pouquinho de cavalo. Tem que ter um pouco de cuidado. Tem que ser uma cara. Eu sou aquela pessoa que tomar injeção. É água aí não. A primeira coisa é você entender isso. Obra de Deus é trazer ordem ao caos. E sim, pastor, sim. Aí nós estamos falando de sacerdócio. A gente vai ver isso depois. Mas obra de Deus é você fazer o que Deus Você já tentou pregar? Prega. Quantos aqui já tentaram pregar um pregar? Fizeram isso? Quem aqui já pegar um pregar? Agora, quantos aqui já tentaram pregar um prego com uma chave de ferro? Ou o contrário, botar um parafuso com um martelo. O que acontece? Você não faz direito, a maior parte da vida acaba destruindo. Ou se conseguir fazer, fica mal feito. E gasta um pouco de tempo. E algumas vezes, no caso da chave de completa, você pode se machucar. Por quê? Você está usando a ferramenta errada para fazer a coisa certa. Porque quando o fabricante do martelo fabricou o martelo, ele te mente que o martelo servia para quê? Martelar. Não é isso? Obrigado, Deus te abençoe. Fica mais você. Quando o criador do martelo fez o martelo, era para martelar. Diga para quem está falando. Quando Deus fez você, antes de te fazer, ele já tinha em mente. Para quê? Para quê? Você serve. Você não é obra do acaso. O Espírito
você já estava no coração de Deus o que você vai ser. Glória a Deus! E é por isso que ninguém nasce sem um propósito. Ok? E aí o paradigma. Propósito, sacerdócio. Nem todo mundo nasceu para ser pastor. Isso é Deus grave. Nem todo mundo. Mas vamos ler isso aqui. Ok? Agora, você precisa descobrir o seu chamado, a sua habilidade, a sua vocação. Eu vou usar vocação chamada chamamento. É questão de semântica, mas vamos lá. Vocação, todo mundo tem. Vocação para ser médico. Vocação para ser advogado. Vocação para ser artista. Vocação para ser costureira. Vocação, você está entendendo? Vocação para ser administrador. Tem gente que tem vocação para ser inventor. Tem ideias que ninguém tem. Vai dar vida, cor e forma a coisas que nunca existiram. Mas tem gente que não tem essa habilidade. Mas aí você vai na casa do inventor, está tudo debaixo de uma mente gênia. A mente é genial, mas a casa é outra bagunça. Parece que está tendo uma guerra, que é uma bomba. Tudo bagunçado, revirado. Aí você pega uma pessoa que não tem a habilidade de criar nada, não tem isso, não sabe fazer isso, mas ela tem um senso de organização fantástico. Dá o caos, ela transforma tudo em organização. Não pode falar do outro. Não é que o inventor é mais importante, não. Também o que organiza não é também mais importante. As pessoas se completam. Eu tenho uma sogra que nós tínhamos uma cachorrinha tudo. Ela começou a sofrer. Ela começou a sofrer. Quebrou um bichinho dela, com uma mosca, começou a comer ela. Foi, entrou. Ela começou a morrer. Queridos, ela foi lá. Eu não gostei de mas ela foi lá, pegou a cachorrinha e foi tirando um bichinho. Pegou. Ela não tem que água foi botando e foi tirando. E eu fiquei olhando, como é que pode a pessoa fazer isso? Mas você já imaginou se não tivesse gente que, por exemplo, eu não consigo ter sangue. Não é problema. Mas tem gente que faz isso no mundo natural. Minha filha, ela fez enfermagem, ela mostrava as coisas lá e colocava lá. E assim, a gente comendo, a gente dá uma almoço assim, ela fala, eu paro, pelo amor de Deus, senão não como mais. Mas entenda bem a natureza da pessoa, a habilidade dela está linkada com o propósito para o qual Deus a fez. Entendeu? Então não fica se martirizando, porque eu não sou pastor, eu não tenho esse dom. Não, nem todo mundo vai ter o mesmo dom. Há pessoas que são chamadas para o sacerdócio, há outras que vão servir a Deus fazendo coisas naturais. Há pessoas que vão ser homens e mulheres de Deus trabalhando na escola, na prefeitura, na Câmara. Você está entendendo? Ali
deve ser uma mulher de Deus. Isso é maravilhoso. Aquela pessoa ali era mais importante ali do que no culto. Ela ali era muito mais usada por Deus ali do que seria dando aula no seminário. Está entendendo? Então, ser usado por Deus tem nada a ver com culto nem igreja. Eu posso e devo ser usado por Deus daquela porta para fora o tempo todo. Aqui dentro, só aqueles que têm chamado para o sacerdócio. Aí é outra coisa, isso depois a gente fala. Entenderam isso? Foi claro? Você precisa entender o seu lugar em Deus. Porque tem gente que recebeu a unção de rei, mas ele quer, sonha, deseja a unção do sacerdote. Não, nem todos serão pastores. Até porque se todo mundo for pastor, quer resolver. Eu estava no navio, nós fomos para a África, na volta, há 3 dias de Recife, vindo, cruzando a Atlântico, já está muito tempo longe de casa, chegou, trabalhava nas comunicações, chegou na rádio do navio, centro de comunicações. Minha profissão militar era rádio telegrafista. Aí chega a mensagem que a esposa de um cabo do navio bateu com o carro, ele estava no ponto. Chegou a mensagem, aí o comandante veio na rádio e deu o caráter de ultra secreto da mensagem. Falou só, ele nem pode falar nada. Tá? E mandou chamar o cabo. Aí fizemos o link do Rio com a estação rádio de bordo para a mãe dele, a sogra dele telefonou para o primeiro naval, estava no rádio e o rádio alcançou o navio. E ele falava, tinha aquele delay de retorno, mas eles falavam, aí ela tiveram. E aí, como todo mundo sabia que eu era crente, o que fizeram? Ó, Alberto, você fica aí, dá para você. Já era pastor da igreja de Bona, veio para aqui para falar. Aí vem ele, Zomar. A primeira vez foi mais, porque ela estava realmente bom. Ele falou, ele recebeu a notícia, ele chorou e tal, mas a sogra dele do lado dele, mas ela vai ficar boa. Meu filho, ele começou a chorar, ela ouviu do lado e ela consolou dele. E eu assim. Roda do tempo girou. No dia seguinte, quando dá mais ou menos umas 8 da noite, chega nessa gravação. Aí, não. Desculpa. 4 horas da tarde, chega a mensagem de gravação. Aí, o comandante do navio, de novo, veio da rádio, ó, ninguém pensa para ele. E eu primeiro falava com o Mirante, para levar ele para o Recife. A gente estava no dia da manhã do Recife. E quando ele fala com o Mirante, sai eu no conversa principal e vem ele de lá. O primeiro buraco que tinha eu entrei, porque eu não podia passar por ele. Ele ia me perguntar, eu já sabia que ela tinha vindo. Entendeu? É complicado. Eu vi de lá para o mundo. Aí, daí umas 2 horas, o comandante decidiu a resposta negativa, não podia, ele não ia na Recife. Aí, muito bem, me chama ele na estação rádio. Aí, de novo, eu errei. Mas aí, foi, olha, não podia dar muito. Por quê? Ele não sabia. O
queria falar com a senhora continua. Aí eles começaram a conversar. Ela querendo dar notícia para ele e ele dizendo para ela, não, porque chamava ela de mãe, a sogra dele ele chamava de mãe. Não, mãe, ela vai ficar boa. E ela, não, meu filho, você não está entendendo. Não, mãe, fica tranquila. E ela, eu ouvindo aquilo tudo. No meio da conversa, ela soltou, meu filho, ela fala assim, cara desabou, gente. Ele chorava igual criança alto. E eu do lado dele sempre, cadê? Cadê palavra para falar alguma coisa? Eu tinha ganho um rapaz no navio, que a gente chamava ele de Sansão, ele era mergulhador do navio. Eu ganhei para Jesus do navio. E esse moço tinha uns 3 meses de criança só, e eu estava ali, eu falava com ele, disciplinando o navio e tal. O Sansão chegou na hora. E entrou na rádio, ele tinha acesso. Quando ele viu o camarada chorando e eu aqui. Aí ele entrou. Aí chegou, abraçou o cara chorando. Falou, olha, começou a falar. E daqui a pouco os dois estavam abraçados. E ele começou a chorar, o outro também. Mas um consolou o outro, daqui a pouco tá tudo bem. E ele começou a falar de Jesus. Eu fiquei assim, caramba, não é oportunidade, é chamado. Esse moço hoje é o pastor. Glória a Deus. O dom já estava ali dentro. Tinha 3 meses só de frente. Você está entendendo? Naquela hora ele não precisava de um professor de Bíblia, ele precisava de um pastor. Você está entendendo? Eu, alguns de vocês até entendem no gabinete, eu fico assim. Não, a gente vai fazer. Não é uma vontade não, mas é porque cada um tem o seu chamado. Me chama para ensinar que flui. Agora, gabinete, pastor Zé Márcio aqui, ó. Tem alguns irmãos aqui da gente que não foram ordenados ainda, mas tem o dom pastoral. Porque assim, ó, maravilhoso é quando você conhece o seu chamado. Quando você sabe para que Deus te chamou, você não precisa dar pernada em ninguém. Você não precisa ficar pedindo favor de ninguém. Você não precisa estar se vendendo, nem vendendo ninguém para alcançar. Não, porque você sabe para que Deus te chamou e o maior interessado que você chegue no lugar que Deus te chamou é Deus. Você só tem que estar em linha com a sua palavra e a sua vontade. E o resto, o Espírito Santo vai fazer. É o Espírito Santo que vai abrir as portas e vai te levar. Ok? Agora, entenda bem. Primeira coisa, obra de Deus não é na igreja. É em todo lugar que você estiver. Quer comais, quer bebais, ou quer passar qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. Se você é enfermeiro, mecânico, soldador, se você está estudando para qualquer outra profissão liberal, importa que quando você for exercer aquilo, você exerça para Deus. Se você é um médico, cuide do paciente com a medicina que você aprendeu, mas acredite que o médico dos médicos sabe mais e pode mais do que a medicina. Se você é um mecânico, conserte o carro das pessoas, mas não rouba. Seja justo, faça a diferença. Se você vai ser um funcionário público, seja com honra. Vá na contramão. Eu falei aqui na aula passada. Evangelho é contra a cultura. A cultura do Brasil, lamento dizer isso. Mas é a nossa realidade. A cultura brasileira está na alma brasileira. Isso é espiritual, muito mais do que físico. Isso é uma mentalidade, isso é um espírito. A alma brasileira é corrupta. O que nós estamos vendo hoje no comércio começa com a gente. Quando a gente dá um dinheirinho para o guarda para ele não ver a besteira que a gente fez. Não dá muito. A alma brasileira é corrupta. A gente dá o jeitinho brasileiro aí, como a gente faz pequeno, a gente acha que não. Eita, eles estão lá, forma grande. Não. Se você vê R$100 e leva,
você é um ladrão. A diferença é que você não tem acesso a milhões. Mas ladrão você já é. É como um homem chega num bar e encontra lá uma mulher e pergunta para ela: você sairia comigo por R$1 milhão? Eu sairia. E por R$100. Seu cafajeste vai dar um tapa no rosto dele. Quando ela vai decidir a mão. Você está pensando que eu sou uma meretriz? Aí que você é, nós já resolvemos a primeira pergunta. Agora é só eu responder isso. É assim, desse jeito. Jesus fala assim: foste criado sobre o que você é no pouco é no muito. A diferença, irmãos, o dinheiro é só um potencializador das coisas. Duro, o adúltero vai levar a mulher para um pulgueiro desse aqui, cheio da grana, para Cancún, para as Bahamas, mas vai antes também. Só vai mudar o lugar do adultério. Você está entendendo? A pessoa, o dinheiro só não ferro e está bem. O dinheiro não corrompe ninguém. Ele só faz aparecer que já está. Entendeu? Se a pessoa é uma pessoa que ajuda, ela ganha salário. Eu conheço uma pessoa que ganha salário mínimo. A pessoa ganha salário mínimo. E ela tira tudo dela para ajudar alguém que ganha mais que ela e está todo endividado. Tem uma pessoa, não posso dizer nomes, né? Mas tem uma pessoa que ganha umas 4 vezes o que essa outra ganha. E está até o pescoço de dívida. Se enrolou. Está mal, está muito mal. A pessoa que ganha um salário mínimo está organizada. E ela está tirando tudo dela para ajudar essa outra. Eu acho isso fantástico, sabe por quê? Isso é prosperidade. O que ganha o mínimo é próspero. O que ganha 4 vezes não é um miserável. Você está entendendo? Mas vamos lá. Aonde eu queria chegar? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Olha só. No princípio, Jesus se revelou a você como Salvador. Olha para cá. No princípio, Deus se revelou a você como Salvador. Você aceitou Jesus, lembra? Você entregou a vida para Ele, lembra? Muito bem. E agora, o Espírito de Deus está se movendo sobre a face das águas, a tua vida. E aí, o caos que está à tua volta, teus parentes, tua família que não tem Jesus, os colegas do trabalho, a vizinhança, a parentela que não tem Deus, que vive na bebida, que vive na farra, que vive no pecado, é um caos. E é você que tem que dizer para esse caos: haja luz. Glória a Deus. Aí o Espírito que está em você, pairando sobre você, vai pegar essa palavra da tua boca e vai transformar esse caos em vida. Você está entendendo? Querido, diga para aquele pessoal: você. Não é o pastor Marcelo. Não é nenhum pastor dessa casa. É você. É com você que Deus conta lá na tua parentela. Você recebe de Deus aqui para levar para eles. Diga para quem está do seu lado: você é o profeta da sua casa. Abre essa boca e profetiza, meu irmão. Profetiza.
está entendendo? Agora, eu mandei vocês lerem um livro. Conquistando almas lá fora, onde os pecadores estão. Quem leu? Não, é sério. Quem é o primeiro homem? Você não é obrigado. Quem é o primeiro homem? Levanta a mão. Primeiro homem. Para você, não é opcional, é obrigatório. Desse, tá bom? Conquistando. Não, meu Deus. Olha aqui, ó. Esse livro aqui, Conquistando Almas, lá fora, tem aí todos vocês no primeiro ano têm que ler esse livro e fazer uma resenha. Tá bom? Quem ainda não leu, trate de fazê-lo. Esse livro você pode comprar na livraria, 24,99, ou você pode comprar conosco aqui desse jeito, R$20. Aí fica pastor Simone. Agora presta atenção. Se você vai comprar lá ou vai comprar com a gente, não importa. O que importa é que você tem que ler. Esse livro aqui é muito importante. Ele vai mostrar a você que não é aqui que você ganha alma, não, é lá fora. Você começa a ser igreja do portão para fora. Do portão para dentro. Aqui dentro é muito fácil ser crente. Dali para fora que você tem que ser. Dali para fora você tem que mostrar de verdade que você é luz e que você é sal. Ok? Se você chega, por exemplo, chega na padaria, vou lá para bem cá. Chega na padaria, dia desse, já era assim, umas 18 horas. Aí a moça que trabalha na padaria, que estava grávida, começou a passar mal. Quando eu cheguei na padaria, ela estava lá. Aí eu falei lá, não chama o seu grupo para. Sou pastor, posso falar oração? Só fico assim. Tá? Eu falo, não tá assim, não, você não gosta? Mas eu botei a mãozão lá e comecei, Senhor Jesus, doutor, e chegou o sabor, mas quando chegou o sabor, eu estava melhor. Queridos, estou falando que eu sou, não é isso não, é que você tem que mostrar quem você é. Diga para quem está falando, Deus não tem. Nenhum. A gente. Até porque se você pensa, quase a metade do celular. Não, a Bíblia. Irmãos, sério? Eu falo sério. Queridos, olha só. Você tem que mostrar. Transformação. Diga, você era vazio. Aí, Jesus te encheu. Alô? Ei, olha cá. Você era vazio. Jesus te encheu. Quem está cheio aí? E aí, por que você foi cheio do Espírito Santo? Você está agora pegando fogo. Amém. Por que você foi cheio do Espírito Santo? Agora você está pegando fogo. Enquanto Deus faz isso com uma pessoa, Deus não precisa de ninguém cheio aqui para depósito. Deus precisa guardar porções do Espírito Santo em cerebro. Ele enche você com uma finalidade. Qual é a finalidade? Dar fruto. Dar fruto para Deus. Ok? Obrigado.
Obrigado, irmão. Desceu. Efésios 4:11, correu os 5 ministérios. Agora já está na área de pegar. Só existem 5 ministérios. Ministério só tem 5. Não tem sangue e sangue. Só falar. Dá mais um aí. Diga assim que está. Assim que está. Apóstolos. Pastores e mestres. Bota sua mãozinha aí, vai. Apóstolos. Apóstolos. Pastores e mestres. Essa é a postura. Operando. Aqui é mais um módulo do 6º módulo desse ano, primeiro ano, vai ter tipologia bíblica. Vamos falar sobre o tabernáculo. Dentro do tabernáculo. As tábuas do tabernáculo eram feitas de madeira de acácia. O tabernáculo é a habitação de Deus no deserto. Quem construiu o tabernáculo com 2 homens, conjunto por Deus, Bezalel e Aholiab. As tábuas eram tortas, por causa da madeira, da qual elas eram feitas, madeira de cetim ou caça. Tinham nós de tortuosidades da natureza da madeira. Nós somos aquelas tábuas. Não é por acaso que Jesus era carpinteiro. Carpinteiro de Nazaré nos arrancou do deserto da vida, nos cortou, nos talhou com tábuas do tabernáculo. Mas nós temos defeito. Nós temos a nossa natureza humana é defeituosa. Por conta disso, as tábuas não se uniam umas às outras. Ficavam brechas entre as tábuas. E não era permitido no tabernáculo usar pregos. Então, a solução para que as tábuas tortas se encaixassem perfeitamente era dar a elas um banho de ouro. Dava um banho de ouro em cada tábua. O ouro preenchia os buracos dos nós da madeira. E nas tortuosidades, o ouro tirava, preenchia e deixava reta. Quando a gente não se encaixa com os irmãos, não se dá com alguém, tem alguma animosidade, não gosto daquele, não vou ficar daquele, não vou com aquele outro, aquele outro fica bem na minha frente, aquele falta aquele isso são nós da madeira, nossa natureza humana. Isso é nossa imperfeição, porque quem bota defeito nos outros é porque não olha para si. O que está faltando numa pessoa que vê todo mundo errado é que ele está precisando de um banho de ouro. Um banho do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Pega alguém, não se
de vós tenhais paz com todos os homens. Meu inimigo, olha para quem está do seu lado e fala assim, sabe o que é um inimigo? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Nós não temos que lutar contra carne e sangue. Vai comer o meu inimigo. Kardecista não é meu inimigo. Homossexual não é meu inimigo. Meu inimigo é os demônios que usam essas pessoas. Arranca o demônio de lá para ver se não vai vir para a igreja e ser crente igual você. Tem um monte de ex, um monte de coisa. A igreja é o único lugar do mundo que só aceita gente estragada. E aqui não serve. A igreja é o brechó de Deus. Destruído. E aqui Deus dá um jeito. Aqui é o lugar onde o caloteiro vira pagador. Aqui é o lugar onde o homem que tem várias mulheres passa a ter uma só. Pastor, mas quando a pessoa tem isso que faça, né? Não. Porque na igreja Estou falando de crente. Crente de verdade. chegar aqui e falar que é crente, eu vou para a igreja. Lamentavelmente, algumas palavras que são usadas de forma tão errada que acaba se tornando chacota, vergonha e piada. Por exemplo, hoje, há 20 anos atrás, se você fosse parar numa blitz, num lugar qualquer, que a polícia estivesse lá, se você dissesse, não, eu sou pastor evangélico, não sei. Puxa! Não é vergonha de dizer. Se você disser tá, você está preso. Usaram tão mal. Tem tanto pilantra com título que está difícil dos verdadeiros se identificar. Então, mas a gente tem que aprender. Jesus deixou bem claro isso. Está na Bíblia, irmão. Você fala assim, não, porque. Não, tem que ser você mesmo. Não, porque eu conheço pastor que já fez isso, você é. Está certinho. Está na Bíblia isso que você está falando. Como é que esse é? Porque Jesus escolheu 12. E no meio dos 12 tinha o Judas. Então, em cada 12 tem um. Olha quantos tem hoje. É sério. Estou entre os 11, então. Diga, apóstolo. Profeta. Pastor. O mestre é o que entra nos lugares mais difíceis e traz a luz aquilo que está escondido. Quando ele traz, fica fácil. Enquanto ele não entra, ninguém sabe. Quando ele traz para a luz, todo mundo aprende. O pastor aqui que tem uma aliança com a noiva, a igreja, e vai entregar ela para o mundo. O evangelista é o que se sobressai na sua geração, é o que aparece mais em cada geração. Não sabemos o nome dos pastores do passado, mas com certeza conhecemos o nome dos grandes evangelistas. Lourdes, Filhas, Puja, Savandarola, e por aí vai. Jonathan Zelo. Profetas são aqueles que apontam o pecado do povo e o caminho de Deus. Dão a direção. Apontam o pecado e para a direção de Deus. E o apóstolo é aquele que comunica todos os ministérios. Ok? Eu não vou entrar no método e dizer o que tem hoje que vocês têm. Você vai lutar. Olha aí! Isso aqui é uma brincadeira, mas é uma brincadeira ilustrativa. Ali é o Thor tentando tirar a escada. A espada da roda. Não consegue. Do outro lado, desse lado aqui, é o nome dele? A gente está chegando.
Só ele, pô. Até fizeram agora, né? Ah, mas esse primeiro último é. A melhor? Acho que só É. mas é o seguinte, você é uma brincadeira, mas isso se repete na igreja direto. Tem gente querendo operar o dom do outro. Há muita gente que não funciona na igreja. Por quê? Porque ele quer ser o outro. Irmãos, na Bíblia nós temos essa história muito bem narrada, que a gente sabe que é Cristo. Há um trecho, uma história bíblica inteira sobre isso. Uma pessoa que queria ser outra e perdeu anos da sua vida querendo ser quem não era. Enganou, mentiu, para parecer que era a outra pessoa que ele queria ser. Só se deu mal. Quem enganou foi enganado. Jacó passou a vida toda com crise de identidade. Desde criança, menino ainda, ele queria ser Esaú. Era Jacó. Mas ele queria, porque queria ser Esaú. Até o ponto de se fantasiar, botar pelo de ovelha, porque o irmão era cabeludo, ele era liso, e fazer a voz do irmão para enganar o pai, que era porque ele não gostava do nome dele. Para ele, até porque Jacó é aquele que pega no calcanhar, suplantador. Mas, em outras palavras, a gente usar sinônimos, nós vamos chegar ao seguinte: Jacó é enganador, suplantador, desonesto. Não é isso? Aí já imaginou como ela chegar para namorar a filha do homem e o pai da moça chegar assim: qual é o seu nome, rapaz? Ele não gostava do e ele queria ser o irmão. Enganou o pai para ser o irmão. Quando o irmão descobriu e o pai teve que fugir, olha o que ele ganhou. Ganhou um alvo nas costas. Foi jurado de morte pelo irmão. Teve que sair da companhia do pai, dizer a herança que ganharia não vai ganhar mais, porque teve que sair. Ele mentiu para ganhar a bênção, e a bênção era carregada da herança. Ele teve que ir embora. A herança foi para trás. Detalhe: ele foi, e todo mundo, aprenda isso, jovens, vocês que estão aqui, rogo-vos pela compaixão de Deus, não engane seus pais. Quem engana, colhe o que fez, e a colheita é maior do que o plantio. Você planta um caroço de milho, olha uma espiga cheia. Jacó enganou o pai, foi enganado pelo sogro, foi enganado pela mulher, foi enganado pelos filhos. Ele enganou uma noite, ele foi enganado a vida toda. Um detalhe: ele queria ser irmão, ele queria o dom do irmão. Precisava. Ele queria a primogenitura.
isso, Deus pensou: não, pai, tu queria ser Esaú, tu não queria ser Jacó. Quando eu vou te dar a notícia, você nem Esaú nem Jacó, você vai ser Israel. Caramba! E Deus botou o nome dele dentro do nome. Entendeu isso? Hã? Esaú? Edom vermelho. Esaú seria o primogênito, mas na realidade, na hora do nascimento, Deus já falou. No ventre. Os dois estavam na barriga ainda de Rebeca e Deus já falou: ó, aí vai ser duas nações. O maior vai servir o menor. Já tinha tido. Está no texto. Ele é Deus, ele vai falar assim: aborreci a Esaú e a Jacó. Eles têm assim, né? Ok? Vamos lá. Fala para mim, pessoal. Para. Começar. Tem gente que acha bonito a operosidade, o dom, o talento do pastor, do líder, da pessoa que está à frente, e se ilude. Poxa, eu queria ser igual a ele. Deus não tem dois iguais. Deus não faz cópia. Deus só trabalha com o original. Ok? Olha só. Já pensou se Moisés quisesse ser Abraão? Eu faço como Abraão. Não, eu não vou ser melhor. Você vai ser o primeiro mundo de Moisés. Deus não trabalha com iguais, um Deus dá um e dá outro. Você quer ver uma coisa? Quem na Bíblia foi chamado de amigo de Deus? Amigo de Deus. Só tem Abraão. Não tem outro lugar. Só Abraão é chamado de Deus. Agora, de ninguém é dito assim: falei com ele face a face, só Moisés. Abraão é amigo de Deus, mas quem fala face a face, dá conselhos para Deus é Moisés. Cada um tem a sua particularidade. Você está entendendo? Agora, tudo que Moisés falou porque Deus disse. Ordenou que Deus mandou ele falar. Entendeu isso? Mas teve um homem que Deus não mandou ele dizer. E ele disse. Caramba, esse não foi Deus que mandou, ele falou de si. Olha, é o seguinte, cara, não vai chover 3 anos esse negócio aqui. Deus. Aí falou. Cada um. Olha para quem está falando assim. E
martelo. Mas vocês não foram feitos para pregar. Tem gente que quer fazer o que Deus não chamou. O que acha bonito. O fato de você achar bonito o que alguém faz não quer dizer que você foi chamado para fazer igual. Vou dizer uma coisa. Muitas das vezes, quem está operando ali no visual, está operando no poder e na unção de quem não está ali. Quem está lá embaixo, que não é conhecido, que é uma anônimo no meio do povo, está pagando o preço da oração, do jejum, da consagração, pedindo a Deus verdade, enchendo esse céu aqui de brasa. Então, meu irmão, acredite nisso. Seja o homem e a mulher de Deus que Deus espera de você. E se sinta honrado. Você não tem que aparecer. O que tem que aparecer é a obra que você está fazendo para Deus. E para Ele. Para Ele. Veja, diga a obra de Deus. De Deus. É para Deus. Se você faz esperando alguém olhar e dizer, poxa, legal, bacana, gostei, bonito, você é o cara, você gosta muito. Se você faz esperando elogio, lamento. Você vai até receber esse elogio, mas o teu gardão ficou aqui. É melhor receber o gardão. Ele é eterno. É melhor que Deus, o Senhor, olhe para você e diga de você, varão valoroso. Amém. Okay? O que Deus quer? Isso aqui é o ideal de Deus. Olha lá. Todo mundo junto. O formão, o serrote, o martelo, a plana, todo mundo, a régua, todo mundo junto. Satisfeito por ter feito a obra. Cada um fez a sua parte. É isso. A igreja é isso. A igreja é cada um fazendo. Se as irmãs tuberçais resolverem não trabalhar, o pastor lá no fundo vai ter dificuldade para ele. Elas, aqui no berçário, elas dão ordem ao cuidando das crianças. Se a Ana não abrir a cantina, a igreja vai ficar pela metade. Porque tem irmãos que não comem desde a hora do almoço. Saem do trabalho com a barriga roncando. Se eles souberem que não tem cantina, eles não vão vir, porque não vão suportar. Vão para casa. Não vão vir. A gente tem que pensar que está fazendo longe da cantina, e aí dá para segurar quando a gente chega em casa. Você vê a importância de cada um dentro do grupo. Pastor Mike, pastor Rosa, começa o culto, eles não estão lá na frente. Eles só vão sentar lá na frente já depois da palavra da fé. Eles ficam lá. Eles ficam ali dentro aqui baixinho, vem cá. Até o final da palavra da fé. Poxa, perdem a roupa, perdem o louvor todinho e toda a palavra da fé. E só vão para lá pegar a palavra final da música. Caramba! Eles fazem um trabalho que ninguém está vendo, porque está até o bico ali, fechado. Mas, Apocalipse, capítulo 3, Deus fala para a igreja: eu sei as tuas. Deus vê o que você faz em secreto em Deus. Pastor Zacarias, pastor Adriana, todos os casais. Tem casais que ligam para vocês, fora do despedido da igreja, e ninguém está vendo. Isso não é complicado, isso não é hora extra. Aliás, pastor não tem hora extra. E é uma profissão que é uma profissão. Pastor não é profissão. É sacerdote. Por quê? Você, eu falei isso com as pessoas aqui na igreja. Eu falei falar sobre o pastor de alto salário. Eu falei para você,
que a nossa mentalidade é tão ruim assim? Por que a gente admite que um empresário ganhe milhões, seja muito bem sucedido diante de avião, tenha jato particular, mas se for particular, não. O empresário que às vezes sonega, às vezes tenta negócios ilícitos, ele pode prosperar. O pai de chiqueiro que mora próximo da gente, troca de carro todo, o pai de chiqueiro que vai de cerveja. Essas pessoas podem prosperar e a gente não fala com eles. Mas se o pastor prosperar, não pode não. Pastor dentro de carro não deve pegar. O que uma pessoa que trabalha de 8 às 5 da tarde pode prosperar? E uma outra pessoa que trabalha 24 horas, pode ser de madrugada, o telefone toca, tem que ir. Não desliga. Tem um horário de expediente, mas depois do horário de expediente, se tiver alguém doente, vai. Se tiver alguém que faleceu, vai. Às vezes a família está em casa com problema, deixa e vai. Essa pessoa tem que ser muito, mas é muito bem. É cuida de vidas, não cuida de coisas. Mas sabe a diferença, pastor? Por que as pessoas não dão valor aos pastores? Porque as obras dos pastores são ocultas. Empresário, você vê, mas aí o pai de chiqueiro, você vê, aí as pessoas acham que não podem ser remunerados. Os pastores não fazem. O culto que ela quer dizer que não dá para ninguém ver. Não dá para ninguém ver. Ah, eu culto o valor. As pessoas não veem o que estão fazendo, é verdade. Mas o fruto de um pastor, de um líder, que cuida de vidas, está exatamente nas vidas que eles está naquele casamento que ia acabar e não tem. Está naquele inferno que estava quase morrendo depois de desculpa. Está naquele jovem que estava drogado e prostituído e agora Jesus salvou e está firme na igreja por as tribos do jovem. Isso não está em nenhum relatório de empresa, não. Deus não paga real. A moeda do céu é sangue, de paz de vida. E essas coisas só o céu tem. Ok? Sim. Na questão dos... olha aqui, ó. 1 Coríntios 12, 29. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Cada um tem a sua função determinada, sua operação. Ok? Primeira coisa, você tem que ter identidade para você exercer o chamado de Deus. E aqui eu entro no chamado mesmo. Falamos sobre você operando lá fora. Agora vamos falar de você operando aqui. Primeira coisa, identidade. Se você não tem identidade, não adianta nem pensar no resto. A primeira coisa. Diga o primeiro negócio. A identidade. Quem você é? De onde? Você é o quê? Crente? Porque se não for crente, esquece. Deus não trabalha com incrédulo. 2. De onde você é? Irmão, se você conhece uma pessoa que vai ser usada por Deus, essa pessoa tem pedigree. Ela tem origem. Não, desculpa a palavra. Ela tem origem. Que igreja você é? Tem pessoas por aí? Olha pra cá. Você está longe, mas de verdade, eu conheço pessoas que não têm igreja nenhuma, não estão ligadas a nada mesmo. E elas, por conta e risco, se auto-intitulam
lado. E se apresentam assim. Vai procurar quem te ordenou, quem? Decidido. Porque elas tinham algum conhecimento? Porque elas já tinham experiência no Evangelho? Trabalharam do lado de A, de B, de C? Sabem fazer? E aí? Pensou. Não, olha para cá. Mas pastor, não pode, não pode. Olha para cá. Você não acha que Jesus já desceu pronto? Filho de Deus. Chegasse para pregar, quem é você? Filho de Deus. Precisava de credencial maior. Precisava de alguém para liberar o ministério de Jesus? Mas ele foi até João Batista da cidade. Foi João Batista quem liberou o ministério de Jesus. E ele mesmo reconheceu, mas peraí, eu não sou digno de desatar as sandálias do teu pé, e tu vem a mim, deixa, para que se cumpra a justiça. Justiça de quem? Justiça de quem? De Deus. Justiça de quem? Do homem? De Deus. Ou de Deus? Deus. Justiça de quem? Deus. Justiça de quem? Deus. Exatamente. Então, se Jesus, o próprio Deus encarnado, teve que ter um outro homem para botar a mão e falar, tá pronto, vai. O que de nós podemos chegar assim? Não, acho que já vai no sul. Tem muita gente se auto-condenando. Eu conheço alguns. Vocês têm noção? Eu estava em Natal, no norte, uma esposa da igreja, fui pregar na igreja, um missionário. Vai vir um pastor até lá. E aí, o missionário chegou, o irmão que era de lá, saiu, foi para essa outra igreja, e me convidou para pregar. Eu fui. Aí chegava, eu preguei, quando eu terminei a pregação, o missionário cantava, aí muito bem, acabou aquele reino. Irmão, na época eu era presbítero. Irmão, vem pra cá, que eu vou pregar uma igreja na sua mão. Ele ordena o pastor na chegada. Isso em 1997. Tá? É claro que na hora eu fiquei assim. Já foi receber? Bom, mas eu fui para casa. Eu podia ter feito isso, mas isso não era correto. Deus não ia me impedir, não. Nem que eu era perto. Mas eu ia ficar com uma marca diante de Deus. Qual a marca? Mercenário. Ok? Você não pode vender o que Deus te deu. Você não pode negociar o dom de Deus em você. Isso não tem preço. Nem é Deus. Diga para quem eu sou muito fechado. Diga para quem eu sou. Os dons do Espírito. Os dons do Espírito. Os dons do Espírito. Estão em você. Não são seus. São do Espírito. Pastor, o senhor disse que se até Jesus, né, se todo um homem para liberar o ministério dele sendo filho de Deus, quem liberou o ministério de João Batista? João Batista
Por quê? João, o nascimento dele é profético, ele está no Antigo Testamento, termina falando dele. Ele nem havia nascido e já tinha profecia sobre ele. E Jesus fala assim: se você for elogiar alguém, olha para isso que fala. Jesus fez assim. João mandou dois discípulos dele falar: vai lá e pergunta. Porque João ficou, João entrou em crise. E Jesus, mas na sequência, Jesus volta para Galileia e ele, João, é preso para morrer na mão de Herodes. Ele fica na prisão Maqueda, no deserto, próximo do deserto da Galileia, perto da onde Jesus foi cantar. Ele está na prisão em Maqueda, e aí Jesus começa a descer da Galileia e vir na direção da Judéia. E ele passa pela Samaria e João está sabendo do que está acontecendo. Ele está na prisão, mas ele tem discípulos que não visitavam. E eles estão falando: Jesus está vindo aí. E João nutre dentro dele essa expectativa de que Jesus está vindo para libertar ele. Deus te dá. Deus chama você, mas ele não dá o modelo completo, tudo que vai acontecer. Ele te dá o passo a passo. Se ele te mostrar tudo, você não vai. Mas está melhor. Você mostrar tudo, mas por ali. Sempre disser: ó, vai ser tudo isso aqui. Você não chama outro. Não vou fazer. O ministério é voluntário. Você vai se você quiser. Agora, olha só. Aí Jesus vem. Só que quando Jesus chega na divisa da Samaria com a Judéia, ele volta. João entra em crise. Aí João manda falar com Jesus. Mandou discipular. Olha, pergunta para ele se é ele mesmo que havia de vir. Olha, ele acabou de dizer. Pergunta para ele se é ele mesmo que havia de vir ou se a gente deve esperar outro. E outros falam: será que o Gil é errado? Em outras palavras, é isso que João está falando. Aí eles vão lá. Jesus não responde nenhuma palavra. Eles perguntam. Aí Jesus diz: limpa os leprosos, cura os enfermos, expulsa os demônios, prega o evangelho. Aí diz para os dois: agora você não vai. E avisa para João: os cegos vêm, os leprosos são limpos, os enfermos são curados, o evangelho é pregado aos pobres. Ele não disse só eu, não. Ele falou assim: eu vou mostrar. Eu não vou dizer. Eu vou mostrar quem eu sou. As credenciais de si. Está aí. Fala para ele. Quando ele ouvir isso, ele vai lá. É esse mesmo. Entendeu? Aí quando eles dão as costas e vão, aí Jesus volta para a multidão e fala assim: ei! Quem que vocês foram ver no deserto? Uma queda da hora do vento. Está falando de João Batista. Um profeta? Aí Jesus fala: eu, porém, vos digo muito mais do que um profeta. Dos profetas nascidos de mulher, todos são nascidos de mulher. Só ele que é nascido de virgem. Só ele está fora dessa relação. Dos profetas nascidos de mulher, ninguém há maior do que João Batista. Glória a Deus. Jesus deu testemunho. O Filho de Deus deu testemunho. Glória a Deus. Tem credencial maior. Tirou todas, Pai. Tirou todas. Identidade. Habilidade, querido. Vamos pra cá. Se você quer saber quem você é em Deus, observe os seus talentos, os seus dons naturais, as suas habilidades. Elas dizem do que você é em Deus. O Espírito Santo não é pego de surpresa. Ele coloca em você, antes de você nascer, as habilidades, a capacidade para o que você vai ser. Você pode não envelhecer, que é um jogo. Mas, se você decidir exercer,
já estão dentro de você. Mas a pessoa decidiu não obedecer, tem alguma consequência? Tem! Vai viver feliz a vida toda. Não, Deus não vai quebrar a perna. Mas é assim, olha só. Olha pra mim. Olha pra mim. Escute. Diga, profissão. Profissão. É o que você faz. É o que você faz. Para viver. Para viver. Ministério. Ministério. É o que você. É o que você vive. Vive. Para fazer. Profissão. É o que você faz para viver. Paulo fazia tendas. Profissão dele. Pedro pescava. Levi, Mateus, era coletor de impostos. Lucas era médico. Profissão. Agora, ministério, Paulo era evangelista. Olha o que ele fala para Timóteo. Timóteo, meu filho, faz a obra para o evangelista. Confirma teus irmãos. Escolhe homens idôneos para que ensinem a outros. E você, seja exemplo dos fiéis. E fica aí, que eu vou. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Ele não, Paulo não tinha uma coisa chamada pelo para falar, nossa, Deus foi. Não, não vai funcionar. Aqui, ó, foi eu que filmei, você vai tentar teu terreno. Eu. Maria Boca, meu Paulo não, Paulo fundava as igrejas, o negócio começou a ficar assim, ali ele escolheu, você, já, você, presbítero, agora coloca aí, fui! E ele deu uma posse, ele não tinha problema nenhum de entregar o trabalho na mão dos outros. A única igreja que teve o privilégio de por um ano e meio foi Éfeso. Ele ficou lá um ano e meio. Mas também não ficou. Depois disso ele, bom, tá bom, todo mundo aprenderam muito, né? Foi o tempo que ele parou. Mas ele, depois que terminou ali, agora, vamos embora. E foi para a galáxia. Os dons, as habilidades que você tem, dizem o porquê você foi feito, do para que você foi feito. Um camelo, um filhote de camelo, do lado da mamãe camelo. E o zoológico. Fala para a mamãe assim, mamãe, para que a gente tem esses cílios tão grandes para nos proteger da areia? Mamãe, por que a gente tem esse estômago tão grande para guardar água, para a gente poder atravessar as grandes distâncias do deserto? Mamãe, por que a gente tem esses pés tão compridos para poder vencer a distância do deserto? Mas mamãe, a gente não vai a lugar nenhum. A gente está aqui na cidade. Tem gente assim, tem habilidades de Deus, mas estão no lugar errado. Aí não funciona. Deus não é que Deus não quer usá-los, é que as habilidades que Deus deu você não quer usar. Tem gente que Deus chamou para ganhar aula lá fora, mas não quer pegar aqui dentro. E outra coisa, irmão, fala para você que está aqui nessa hora. O ministério. Se você tem ministério, vocação, todo mundo tem. Vocação para médico, engenheiro, dentista, arquiteto, enfermeiro. Ministérios, graças a Deus. Palavra, serviço cristão. Ok? Diga para quem está falando. Se você tem um ministério, vamos falar para quem está do seu lado. Se você tem um ministério, ele está dentro de você. Independente de ordenação, ele vai produzir fruto.
Se você foi chamado evangelista, irmão, o teu coração arde por almas. Aí você está no supermercado e você ganha alma. Você vai no consultório fazer uma consulta lá, você ganha alma. Eu fui no enterro da minha avó, paterna. Ela era católica. Mas eu fui. Como ela era muito católica, veio o padre fazer a celebração. Mas quis Deus que o padre era não filho. Eu estava lá. Aí eu, lembra, agora estou olhando essa tela, minha tia, meu pai, comigo. Aí eu fiz assim. Só que eu tirei. Daqui a pouco estava pregando para o padre. O ministério também. Não interessa onde você esteja. Se você tem um ministério, está dentro de você. Não depende de púlpito, irmão. O seu púlpito é onde você estiver. Eu dei uma aula, falei aqui há 15 vezes, vou falar de novo. Eu dei uma grande aula aqui na porta do banheiro. O irmão fez uma pergunta que eu tinha 20 cabeças. Eu estava na aula dele. Os irmãos me chamam para fora. Aí eu tive que sair lá. Porque está dentro de você, não está fora. Entendeu isso? Não entendeu isso? Nós temos, gente. 9h15. 9h15 para casa. Inquietação. Gente, o que inquieta o teu coração? Isso fala do seu chamado. Você passa por pessoas na rua e aquilo te deixa inquieto. Você vê crianças abandonadas e aquilo fala algo dentro de você. Você não pode ver uma pessoa que não é crente e você quer pregar Jesus. Isso fala do chamado. Você está entendendo? Você vê o inferno, você quer partir para cima para orar, isso precisa ver demônio. Isso fala do seu chamado. O Espírito Santo, ele não é como não, irmãos, ele botou nós dentro e ele, o Espírito Santo, não o pastor da igreja. O Espírito Santo é o principal interessado em que esse dom que ele plantou aí dentro saia para fora. Ele vai criar circunstâncias à sua volta para que esse dom se manifeste. Se é um dom de cura, vai aparecer muito enfermo na tua frente. Em situações do tipo, caramba, fulano está com a dor de cabeça bem de manhã cedo, já é quase meia-noite, não tem mais hora de tomar remédio. A situação está pronta. É só você estender o mãozão e orar. Você está entendendo? Uma pessoa está com casamento com um filho, nunca te viu, sabe o que foi? Poxa, não tem bem, não. A casa está difícil. Eu já vi nunca te viu, começa a contar para você a vida. É o Espírito Santo preparando o ambiente para você entrar. Não, mas Jesus é Deus. Olha só, Deus é que pode mudar a situação. Se você quiser, Deus pode reverter esse quadro. Você está entendendo? Agora tem que identificar. Você, ao invés de identificar o problema para você ser a solução, você quer aumentar o problema, falar mal, discutir, fazer fofoca. Deus quer ver em você um reparador de brecha. Não é para você aumentar o problema. Entra no problema como quem é servo de Deus para repreender o demônio. E aí a situação se entra. Agora você vai só aumentar mais o demônio na coisa. Você tem que se ver como a gente. Preparação, sim. Você está olhando para falar com o preparação.
dá o dom, o Espírito Santo planta aí dentro, o dom, o talento, ele te dá as habilidades para exercer esse ministério. Ok? Ele cria as circunstâncias à sua volta para que aquele dom apareça. Mas, uma coisa ele não faz, é a tua parte no trato. Se preparar para exercer o chamado. Isso é tudo. Ele não vai vir e sentar, nem vai mandar nenhum anjo vir e sentar no banco para aprender do teu lugar. Ele não vai vir ou mandar algum anjo ler a Bíblia para você. Ele não vai vir, nem vai mandar nenhum anjo para as orações, para as consagrações, subir um monte do seu lugar. Querido, Deus dá os dons, os talentos, as habilidades, cria as circunstâncias, mas é você que tem que pagar o preço pessoal. Ok? Porque nada de graça tem valor. E olha, vou dizer uma coisa. Na questão do ministério, olha pra cá. Existem chamadas e chamadas. Quanto maior o chamado, maior é o preço. Não se engane, irmão. Quanto maior a unção, o poder, a graça, a virtude, muito maior vai ser a renúncia. Você acha que o pastor Michael agora pode ir em qualquer praia? Ficar parando lá no sol? Ele não precisa. O Hildo que vai editar isso aí, ó. Quanto maior o seu envolvimento com a obra, mais restrita fica a sua vida pessoal. A liberdade que você tem começa a diminuir. Por quê? Não que essas coisas sejam pecado, mas tem coisas que não são pecado, mas se o povo vê que você faz, vai escandalizar. Entendeu? Por exemplo, todo mundo tem direito de mostrar um shortinho de praia e ir pra praia. Mas se você vê alguns pastores lá com esses trajes, Não acredito. você coisa, no primeiro céu é pior. No primeiro céu é tubarão pelado. Pedro tira vestidos de bunda. Olha só, aonde eu quero chegar? A nossa liberdade diminui. Ser usado por Deus tem um preço. Você começa a perder espaço na sua vida pessoal. E muita gente não está preparada para isso. E aí, quer porque quer. E quando consegue, começam a haver as cobranças, porque não é de graça, tem preço a pagar. A pessoa quer o rótulo, mas não quer pagar o preço. Aí entra em crise. Por quê? Quer ser príncipe, mas quer andar no meio da plebe. Não.
realidade lá fora? Não. Agora você está no palácio. O palácio chama toda hora. Por exemplo, eu tenho uma casa lá em Marcos. A gente quer, eu pensava que os meus pais iam viver lá. Estou tentando falar dele. E muitas outras coisas. Por quê? Uma vez que você, a Bíblia diz assim, quem tem a mão no arado não pode mais olhar para trás. Quem no arado põe a mão, trabalho perto certo, tem serviço de construção. Está entendendo? Pode estudar. Vamos lá. Vai colocar sua cara aí que eu estou falando. A preparação, por exemplo, esse curso aqui. Isso aqui é uma preparação. Tem gente que não tem noção do que esse curso vai fazer para você mais tarde. E olha, tem muita gente que começou e parou e vão se arrepender lá na frente. Queridos, grava isso, escreve isso. A desistência. Quem desiste perde 4 vezes. Toda desistência é uma perda, causa danos irreversíveis. Quem desiste perde 4 vezes. Primeiro, você perde o dinheiro que investiu. Nunca mais volta para você. Você não terminou? Entra na faculdade, começa a pagar, sai do meio. Acabou. Aquele salário que você tirou no final, foi aqui. O dinheiro não volta. Aqui é a mesma coisa. Essa é a menor das perdas. Essa é a menor das perdas. 2. Você perde credibilidade. As pessoas que acreditavam em você não acreditam mais. Você fica com um estigma. Aquele ali, aquela ali, começa. Na hora que surgiu a oportunidade, vamos pensar em outro, não é possível. Ok? Terceiro, vão perder as oportunidades, as portas que se abririam lá no final para você concluir, continuarão se abrindo. Mas não serão para você, serão para continuar. E você ficou para trás. E a quarta perda, que eu acho que é a pior de todas, a perda da autoestima. Porque você começa a ver pessoas que chegaram depois e lá na frente. Você começa a ver gente que quando você já estava há algum tempo, eles chegaram. E agora eles são mestres seus. Eles agora mandam em você pela posição que alcançaram. E você que deveria ser o mestre deles, está ainda como menor. Você perdeu a oportunidade. E algumas vezes o tempo não permite que você recupere. Queridos, isso é muito sério. Um moço que me procurou há pouco tempo atrás, estava fazendo a faculdade que eu estava. Pastor, está muito difícil, estou muito enrolado, está muito difícil, vou parar, vou trancar. Eu falei, não, meu irmão, vai vender bala no trem, pede dinheiro no sinal, trabalha no final de semana, nem que seja cartão latinha, mas não para. Dá teu jeito, quem quer dá um jeito, dorme menos. Trabalha lá no lugar, faz alguma coisa, arruma ontem. Irmão, teve um tempo
ou não. Houve um tempo na minha vida que minhas crianças eram pequenas, eu tinha 3 empregos. Eu era cabo da marinha, eu era garçom, todo final de semana eu estava numa festa, o pastor Levar lembra disso, né? Eu estava sempre de garçom no canto aí, com o Abudilo, e ainda vendia livros, era comportor da livraria Betânia, que fica ali em frente do peixinho da roda. Eu comprava na Betânia e vendia nos navios a 30%. Eu ia de navio em navio com a bolsa que eu não tentava aquela bolsa. Até hoje eu acho que eu lavo hoje para carregar. E eu levei aquilo até o fim, mano. Quando você quer de toda a tua alma, meu irmão, o demônio vai se arrepender de ter tentado te parar, porque você vai arrumar um jeito, uma vez, uma maneira, mas você vai atropelar ele. Mas você tem que querer. Quando você quer você tem que querer. Como uma pessoa, pega uma pessoa pelo cabelo, um barril d'água na frente dela, enfia a cabeça dela no barril e segura. Ela vai desesperando, porque vai faltar o ar. Vai chegar uma hora, seja ela o tamanho que ela tiver, ela vai tirar a força da onde não tem e ela vai conseguir jogar a bola para fora, para poder buscar o ar. Ela vai buscar forças que não sabia que tinha, porque para ela é uma questão de sobrevivência. Ela precisa, mais do que tudo, para poder viver do ar. Então ela vai arrumar forças para poder buscar esse ar. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que usar todas as reservas que você tem de força, ânimo, vontade, vigor, para ir até o fim, meu irmão. Quando eu comecei a faculdade teológica, teve pessoas que falaram assim, dessa forma para mim: para que você vai fazer mais curso? Já sabe tanto. Mais um, assim, enfiado numa faculdade teológica, você não vai fazer psicologia, vai fazer outra coisa. Mas aqui dentro, eu sabia. Glória a Deus. Vocês têm conhecimento. Eu preciso dar referencial médico. Eu preciso dar chance. Eu vou ser professor de professores. Glória a Deus. Eu vou ser um professor de professores. Glória a Deus. Daqui vai sair pastores e líderes de ensinar a palavra com profundidade. Vocês já têm o título que eu tenho, lembra? Defensores do texto. Vamos lá? Defensores do texto. Disposição. Não adianta nada você ter um chamado de Deus, mas não ter disposição. Está sempre cansado. Tem sempre uma festa, aquele churrasco, aquela reunião, você nunca pode, sempre tem alguma, irmão, você para ser usado por Deus tem que estar disponível. Deus não usa quem está sempre fora. Eu comprei uma casa, vou uma fazenda, vou casar, Deus não pode mandar contigo. Você quer ser usado? Não quer não. Você quer pensar o que te interessa. Isso aqui aparece. Isso aparece. Tivemos uma pessoa aqui, não vou dizer o nome para não ferir a ética, mas a gente vai falar assim. Tivemos uma pessoa aqui que ela adorava ficar na câmera. Se o pastor estivesse pregando aqui, ele tinha que ficar do lado. Se o pastor fosse voltado, ele teria levantado e ia para lá. Tem lugar, às vezes, que estava bem vazio, irmão. Mas ele queria sentar lá no legal. Por quê? Nas cadeiras não sai do lado. Tem gente que é assim, quer aparecer. Quer me distrair? Se você tem identidade, habilidade, inquietação, se prepara, está disponível, Deus manda a produção. E aí, vamos começar isso aqui. Fechando. Querido ministério, eu fico preocupado.
preço alto. Você vai ter guerras internas, externas e espirituais. Sempre. O diabo vai ser teu adversário 24 horas. E olha, a luta é desigual. Você dorme, ele não precisa. Você se cansa, ele não nem precisa. Você não enxerga ele, mas ele te vê o tempo todo, até atrás da porta. Você não vê a bênção que está chegando, mas ele identifica e aumenta a guerra. Misericórdia. Não! Fecha a porta. Não! Mas, com toda a luta, com toda a guerra, com toda a pressão, com todo o preço que se paga, ser usado por Deus não tem igual. Perdão, é satisfação. Não há, por exemplo, quando o pastor Zacarias e a pastora Vera conseguem salvar um casamento, sendo eles a mão de Deus para voltar um casal, isso não tem preço que pague, meu irmão. Não é o salário que eles recebem na igreja que paga, não. Isso não tem preço. Quando o pastor Ademar consegue trazer uma alma de perto das terras e transportar para o reino do Filho do seu amor, consolidar, batizar e se tornar um membro ativo da igreja, isso não tem dinheiro que paga. Você está entendendo? Quando a gente vê alguém chegar, que não sabe nada, é analfabeto de Bíblia, e daqui a algum tempo está comendo com arroz e feijão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Moisés, isso não tem preço, irmão. Vê alguém que começou, pastor Jairo, que hoje é pastor da igreja de Ricardo Albuquerque. Quando eu cheguei no navio, ele era sargento lá, e eu era cabo, né? Mas eu já dava aula no navio, e ele sentava para aprender comigo. Hoje eu estou. Isso é maravilhoso, não tem preço. Quando você vê o que Deus está fazendo através de você, pô, isso vai toda a pressão, toda a guerra, toda a luta, toda a renúncia vale a pena. Diga, melhor que receber uma bênção é ser um canal de bênção. Você tem vocação. Há diversas vocações. Agora, o chamado de Deus, ele é pessoal, ele é intransferível, ele é único. Deus, a quem chama, trata pessoalmente. Deus não vai falar com ela para dizer para ele que ele não chamou. É verdade. Ele fala